Então, qual o problema da plebe? É estar aí, Max. Aquela risada lá de cachaçada, de futebol, de noitada. Eles entendem que aquilo é uma vida feliz. Não é. Aquilo Isso, é tão simplesmente uma isso. vida E animalesca. quando a gente fala de plebe, né, pelo amor de Não Deus, implica né? ser pobre. Não estamos falando, não tem absolutamente nada a Eu sou ver. pobre, caramba. Pô, não tem absolutamente nada a ver com condição financeira. Não estamos falando disso. Estamos falando de pobreza, sim, mas pobreza intelectual, pobreza cultural, Espiritual. espiritual, sim. É justamente nesse tema. Então é isso. Ou se faz um processo de levar em consideração que esses valores são importantes para a ascensão como homem, sabe? Os valores espirituais, intelectuais, morais, andar conforme as virtudes, conforme o reto, conforme o justo. Tá? Então, isso é um processo que deve ser passado de pai para filho, Max. De pai para filho. Então, a função do pai é essa, a servir de exemplo, e a função da mãe também. A maternidade lá tem um condão salvífico. Então, quanto mais filhos uma mulher tem, e esses filhos são pessoas de boa índole, pessoas de caráter, esses filhos vão ajudar a melhorar o mundo. Então, ela está melhorando o mundo por meio da maternidade. Então tu estás dizendo que é aquele discurso que diz, não, você não deve ter filhos, porque o mundo está muito difícil, as coisas estão muito perigosas. Aí é que você deve ter. Oh, Aí que você é deve como diria ter. Chester. Não, mas nós não vamos casar porque o casamento, hoje em dia, está dando quase que em sua totalidade Em em divórcios. divórcio. Isso aí é o argumento a favor A do favor casamento e do não casamento, contra. não contra. E não contra. Então, justamente porque o mundo está ruim, é que você precisa ter bons Óbvio, filhos. Você claro. precisa educar bons Você filhos para precisa ser este mundo. correto. Seu Isso. casamento precisa ser sólido. Entendeu? Ou seja, isso funciona a favor A favor do casamento. Então, o argumento, Isso. não, mas não pode. Tá? Isso funciona a favor da maternidade extensível, eu diria. Quanto mais filhos você tiver, melhor. Desde que. Porque o mundo vai precisar de boas pessoas. Né? Isso tem um argumento, Max, intelectual, espiritual e econômico. Tá? Espiritual no sentido de que quanto mais filhos você tem e você os transforma em pessoas corretas, honestas, pessoas de boa índole, você está ajudando a salvar o mundo. Porque esses teus filhos vão propagar a fé, vão casar, vão ter filhos que nem você aqui. Ou seja, você vai expandir pessoas de honestidade, pessoas de alto valor na sociedade. Você está contribuindo para a salvação das almas. Ou seja, é a maternidade um mecanismo para a salvação das almas. Porque Deus quis que fosse assim. E por que foi assim? Daí a personificação, da Virgem Maria. Da importância da pessoa da Virgem Maria. Deus quis que fosse assim. A salvação do mundo veio a nós por onde? Pela Virgem Maria. A salvação chegou a nós pela Virgem Maria. Então tem uma simbologia aí. Ou seja, Através do sim de Maria. parto é um ente que colabora com Deus para a salvação das almas. Isso espiritualmente. Mas também há uma justificativa econômica. Se as mulheres têm apenas um filho, se cada casal tiver apenas um filho, daqui a 30 anos, você vai ter, para cada criança, para cada pessoa adulta, 2 velhos. Entendeu? Se cada casal tiver um filho, Sim. você vai ter. Isso se ninguém morrer. Você vai ter lá 2 velhos para um filho. 2 velhos para um filho. Que país se sustenta com isso? Nenhum. Onde a quantidade de velhos é muito maior do que a quantidade de pessoas aptas a trabalhar. Outro detalhe. Quanto mais tarde a mulher deixa para ter filhos, maiores chances do filho dela nascer algum problema. Ou síndrome de Down, Ou de ela não ter filhos. ou autista, já estou levando em consideração que ela tenha. Uhum. Ou se com síndrome de Down, ou de autismo, ou seja, nós estamos aumentando a quantidade de pessoas, nada contra as pessoas que têm autismo ou síndrome de Down, algum problema de saúde. Deus sabe todas as coisas. Mas, tipo assim, se expandirmos muito o número de pessoas com problemas, entendeu? Isso vai lá na frente causar problemas na estrutura econômica do país. Se eu tiver uma juventude com 50% das crianças com algum problema, então nós vamos ter o quê? Na fase adulta, só 50% de pessoas aptas a trabalhar. Entendeu? Sim. Ou seja, se a mulher só tem um filho e se ela deixa para parir muito tarde, isso implica em um desabar econômico do país, porque nós não teremos força vital para trabalhar lá na frente. Você veja, Roma passou por esse problema. Uhum. Chegou um tempo em Roma, na época ainda era Augusto, imperador Augusto. Max, a pornografia não, a prostituição comia solto.
os casais não estavam mais, as mulheres não casavam mais, os homens não casavam, o sexo livre estava rodando a solto. E aí não havia mais casamento. Né? As mulheres engravidavam e matavam os filhos. O infanticídio correndo solto. Augusto captou isso. Ele viu que a taxa de natalidade estava caindo. Perdão? Imperador Augusto. Ah. Ele viu que a taxa de natalidade estava caindo absurdamente. Foi o que ele fez? Baixou um decreto, proibindo o celibato, né? E punindo os casais que não tinham filhos. Não tinham filhos. Sim. Tem que ter filhos. Mesmo assim, isso não resolveu. Não resolveu. Ficou uma lei quase que inócua. Mas Roma sentiu. 200 anos e meio, Roma caiu. Chegou um ponto, Roma, Max, que tinha legiões infinitas. Entendeu? Roma que tinha legiões infinitas. Chegou um tempo que não tinha mais soldados. Roma tinha que contratar mercenários para, eu te dou tanto, para guerrear contra a tribo tal. Ou seja, onde é que eu estou querendo chegar? Que a queda de natalidade é a queda de um país. A queda de natalidade é a queda de um país. Então, a cultura do filho único, preste atenção agora. Você que é mãe, não me entenda mal. O que eu vou dizer aqui é o seguinte. Agora eu vou olhar bem para você. A cultura do filho único é a cultura da morte. Não estou dizendo que ter um filho é pregar a morte, não é isso. O que eu estou dizendo é, às vezes a mulher só teve um filho, o marido morreu, não conseguiu mais engravidar, tudo bem. O que eu estou dizendo é, a cultura do filho único é diferente, tá? Pregar a ideia de que a mulher só pode ter um filho, porque tá tudo muito difícil, porque tá tudo muito caro, senão não posso dar um iPhone para 3 filhos diferentes. O que não faz o melhor sentido, o menor sentido, porque a renda per capita só aumentou. A cultura do filho único é a cultura da morte. Nenhuma sociedade consegue se sustentar economicamente com a cultura do filho único. Então, a maternidade é um elemento salvífico. Então, tenha muitos filhos e muitos filhos melhores do que você. Tenha filhos santos, não é isso? Uma hora. Tenha filhos santos. Obrigado por assistir até o final. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir, comentar e inscrever-se no canal para mais conteúdos sobre livros e cultura. Ative o sininho para receber notificações das nossas próximas discussões e resenhas e considere se tornar um membro do canal para ter acesso exclusivo a conteúdos especiais e participar das nossas discussões literárias. Nos vemos no próximo vídeo.